Fala máquina, bem-vindo a mais um episódio do podcast e do YouTube no PS Zerado. Meu nome é Beatriz Fernanda, sou head de conteúdo do PS Zerado e sou R1 de Medicina de Emergência. E hoje a gente vai falar sobre essa especialidade maravilhosa e tirar algumas dúvidas aí que a galera sempre vem me perguntando. A primeira pergunta que me fizeram é o que de verdade me fez escolher essa especialidade. E eu acho que a medicina de emergência é uma especialidade extremamente versátil, né? A gente consegue fazer atendimento intra-hospitalar, atendimento pré-hospitalar e atender diversos públicos. Então, desde a criancinha lá do recém-nascido até os idosos. Então, isso me chamou muita atenção porque eu gostava um pouco de tudo, assim, mas ao mesmo tempo não gostava de aprofundar nas especialidades. Então, eu resolvi fazer medicina de emergência exatamente para pegar todo esse público e aprender as principais patologias de todas as especialidades. E aí, a segunda pergunta que me fizeram é se em algum momento eu tive medo de estar escolhendo errado, né? Eu acho que toda vez que a gente vai escolher alguma especialidade, a gente fica com receio, receio do mercado, receio do salário, de como vai ser, se eu vou dar conta ou não. E isso é perfeitamente normal, porque você está fazendo uma escolha e, consequentemente, você vai abrir mão de outras coisas da sua vida que você poderia ter experimentado, né? Então, a gente fica, assim, um pouco com medo, mas o que me ajudou muito foi alinhar o que eu queria, o que eu gostava e com as minhas circunstâncias. Então, eu gosto de paciente grave, eu gosto de patologias agudas, a minha circunstância de vida pessoal me permitiu fazer residência nesse tempo. Então, isso, por mais que a gente tenha um pouco de receio, de medo às vezes, isso dá mais uma paz no coração e ao longo do caminho você vai vendo que é o caminho que você escolheu e aquele medo vai passando e você vai tendo mais confiança no processo também. A terceira pergunta que me fizeram é o que você descobriu sobre si mesmo depois que entrou na residência ou começou a atuar nessa área? E isso é muito engraçado, porque a gente entra no R1 e a gente fala, meu Deus, eu não vou dar conta, eu não sei fazer isso aqui, eu tô mais atrapalhando do que ajudando, e com o tempo você vai se habituando àquela rotina, pegando as habilidades práticas que você precisa, e você descobre que você suporta muita coisa e dá conta de muita coisa, apesar de você achar que não. Eu olho para os meus R2 e falo, cara, olha como esse cara sabe muita coisa. Será que um dia eu vou ser assim, né? E eles brincam e falam, não, um dia você vai, porque você está vivendo o processo, né? E 6 meses de residência, 1 ano de residência, muda muito o jogo. Você entra uma coisa, sai completamente outra. Tem dias que você fala, cara, eu não vou dar conta, e chega no final do dia, você deu conta de tudo que você tinha que fazer. Então, você descobre que você é muito, muito capaz de fazer o que você se propõe a fazer, desde que você faça com carinho, fidelidade e responsabilidade. A outra pergunta que me fizeram é se eu me imagino fazendo outra especialidade, né? E, cara, eu não consigo imaginar. Não consigo imaginar eu fazendo outras especialidades, até porque eu entrei na medicina de emergência já com muita certeza de que eu gostava disso. E cada vez que eu faço, que eu tô num plantão, eu aprendo mais coisas e gosto ainda mais. É lógico que a gente vai, conforme vai caminhando, vai descobrindo outros caminhos que a gente gosta, mas dentro da especialidade em si. Então, na medicina de emergência, a gente pode atuar nessa parte educacional, né, cursos e formação de outros profissionais, outros estudantes. Isso é muito interessante e muito rico, porque a gente precisa de profissionais capacitados que ensinem os outros, né? Nada mais justo que o emergencista ensinar medicina de emergência. Eu acho isso muito rico. E cada vez mais a gente vê que essa parte de gestão hospitalar, gestão de hospitais, a gente é um profissional muito requisitado nesse meio, porque nada melhor que o emergencista para te falar, olha, ali o pronto-socorro precisa disso, funciona desse jeito, mas poderia funcionar melhor. Então, não me vejo fazendo outra especialidade, mas me vejo seguindo caminhos de gestão, de educação continuada aí dentro da especialidade. Fazer a especialidade crescer, porque a gente precisa.
A outra pergunta que me fizeram é se existe alguma parte difícil ou pouco falada na medicina de emergência que eu gostaria que os estudantes soubessem. A medicina de emergência é uma especialidade que lida com pacientes graves, né? E a gente precisa o tempo todo tomar decisões rápidas e assertivas para fazer com que aquele doente tenha uma menor mortalidade, uma menor morbidade, uma melhor qualidade de vida depois da internação. Só que muitas vezes o desfecho não é favorável, então a gente lida com pacientes graves e que muitas vezes podem vir a óbito e vêm a óbito. E isso para algumas pessoas é mais difícil, para outras pessoas é mais tranquilo, mas é uma parte difícil da especialidade, porque a gente quer que todo mundo saia bem, a gente não gosta de perder paciente. Acho que ninguém gosta, ninguém fez medicina para perder pacientes. Mas isso faz parte do processo, né? Então é uma parte difícil, mas que com o tempo a gente vai entendendo que tudo que podia ser feito foi feito, que o desfecho era desfavorável e que tem coisas que a gente, apesar de dar o melhor suporte, a gente não consegue mudar o desfecho tanto assim. Faz parte, é difícil, não, a gente nunca se acostuma a perder paciente, a gente vai apenas aprendendo a manejar aquilo, os sentimentos que isso causa, que isso traz, mas é uma parte difícil da especialidade, para alguns mais, outros menos. Outra pergunta muito comum, que todo mundo que fala que vai fazer emergência já ouviu, é que se o emergencista vive só de plantão, né? Como conciliar o plantão com a vida pessoal? E não, gente, emergencista não vive só de plantão, tá? É claro que o plantão é o ganha-pão do emergencista, né? A gente vive em regime de plantão. Só que o plantão existe uma versatilidade muito grande. Então, você pode decidir a sua carga horária. Se você quiser fazer 6 horas todos os dias, você consegue fazer tranquilamente. Se você quiser fazer 12, você pode fazer. Então, quem faz emergência geralmente gosta de dar plantão, não gosta de ficar fixo num trabalho de segunda a sexta, das 8 às 4 da tarde, que você tem aquele horário engessado, aqueles dias engessados, né? A gente gosta muito de ser versátil e livre nesse quesito. Quero viajar na semana que vem, vamos lá, vamos passar os plantões aqui, dar o jeito na agenda. Isso é muito mais fácil quando você faz plantão, né? E fazer plantão não é uma coisa ruim, gente. É simplesmente um estilo de vidas. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Tem gente que gosta de lidar com o que é imprevisível e tem gente que gosta de ter a rotina toda organizada. Então, você precisa ver muito o que você gosta de vivenciar. Se não ter rotina é um fator que dificulta para você, então talvez não seja a melhor especialidade, tá? E como conciliar a vida, né, com os plantões? Isso aqui é muito da pessoa, né? Então, quem é desorganizado na vida costuma desorganizar os plantões também. Pega um monte de plantões sem saber e aí não consegue ter rotinas e outras atividades na vida. Só que vocês vão ver que a maioria dos emergencistas priorizam muito essa parte além da medicina, né? Saúde mental, saúde física, lazer. Então, é muito comum que as pessoas tenham os horários de plantão, às vezes até reduzam um pouco e vai focando um pouco mais nessas áreas. Então, eu preciso ter um momento de lazer com a minha família, eu preciso ter um momento de atividade física, até porque o ambiente da emergência em si é muito estressante. Se você não tiver pequenas válvulas de escape ali, de lazer, de diversão, de atividade física, você vai adoecendo ao longo do tempo. Então, para cuidar dos outros, a gente precisa primeiro cuidar de si, né? E ficar muito atento com essas outras partes da vida, porque a nossa vida não é feita só de medicina, né? A gente precisa priorizar as outras áreas também. Então, dá para conciliar bem, mas a gente só precisa ter um pouco de cuidado, assim, para não perder a mão e viver só do trabalho. Outra pergunta que me fazem muito é se dá para ser mulher dentro da medicina de emergência, né? Como conciliar, se existe preconceito ou não. E graças a Deus eu trabalho num serviço onde a maior parte das chefes são mulheres, né? A gente tem pessoas já que são antigas da casa, que abriram o caminho da medicina de emergência. Então, o nosso serviço já está acostumado com mulheres liderando a sala de emergência. Isso é um ponto bem legal do nosso serviço.
E muita gente pergunta, ah, dá para fazer emergência e ser mãe, para fazer emergência e ter família? E sim, gente, dá. A gente tem chefes lá no serviço que têm 2, 3 filhos e conseguem acompanhar a rotina dos filhos, então leva o filho de manhã na escola, à tarde faz um plantão, depois busca o filho. Então, o regime de plantões é bem versátil, assim, você consegue ajustar a sua rotina. Cada vez mais a gente vê as mulheres crescendo aí na especialidade, carregando a bandeira da especialidade e sendo muito feliz, né, nas escolhas. Então, não tenha medo de fazer medicina de emergência só porque você é mulher, tá? Pode ser que em outro serviço seja mais difícil? Pode ser. Mas a gente tem que ocupar o nosso espaço, porque não existe pessoa melhor para fazer a gestão de uma sala de emergência do que uma mulher que faz a gestão já de tantas coisas e tantas funções na vida dela. Então, não tenha medo. Se você sente apreço pela especialidade e é mulher, vem, porque a gente precisa de gente firme e forte no propósito. O que você diria para um aluno totalmente perdido sobre qual especialidade seguir? Eu diria que se você está buscando alguma especialidade que você goste, eu estou pensando em fazer medicina de emergência, escolha um serviço que tem residência em medicina de emergência e passe 15, 20, 30 dias lá dentro. Conviva com as pessoas que trabalham com isso, né? Conheça a rotina. Não adianta você ver, eu acompanho fulano no Instagram, acho a rotina dele muito legal. Não, porque o Instagram é um corte, né? É apenas o que o cara quer mostrar ali. Então é muito importante que, se você tem interesse na especialidade, vá acompanhar a rotina mesmo. Peça, acompanhe o plantão, fala, posso te acompanhar? Para você saber como é a vida das pessoas que estão ali. Como é a rotina, como que é uma sala de emergência, como que ela funciona, né? Como que é o trabalho da equipe, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, como que a engrenagem funciona, né? Eu costumo dizer que eu escolhi medicina de emergência quando eu passei num hospital e fiquei 15 dias dentro de uma emergência das 7 às 7 da manhã. Foi ali que eu bati o pé e falei, é isso que eu quero para mim. Porque eu ficava ali naquele ambiente, eu fui entendendo como funcionava e eu gostava da rotina. Então, dava 7 horas, 7h30, 8 horas da noite e eu não tinha aquela vontade de ir embora. Eu não ficava olhando no relógio, nossa, 2 da tarde, falta tantos minutos, tantas horas para o plantão acabar. Não, passava muito rápido, porque eu queria estar ali, eu gostava de estar ali. E eu acho que isso é essencial, né? A gente precisa gostar de onde a gente está, porque senão a gente não vai dar conta de ficar naquele ambiente, de fazer tudo aquilo. E conheçam o funcionamento da sala de emergência, porque às vezes você não gosta do ambiente, né? Às vezes o simples fato de não saber que paciente vai chegar, que patologia vai chegar, aquilo te traz uma angústia. E isso é decisivo, né? O emergencista, ele nunca sabe o que vai chegar. Então, se isso te traz um desconforto, talvez a medicina de emergência não seja uma especialidade para você. Mas se você fica tranquilo com isso, e você fala, nossa, que legal, eu não sei o que vai chegar, mas eu sei que eu sou capaz de tratar as patologias graves que podem chegar. Se isso te traz alegria e entusiasmo, então talvez a medicina de emergência seja uma especialidade para você. E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Se você está ouvindo isso pelo podcast, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, tá? Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativa as notificações para você receber os próximos vídeos e os próximos conteúdos. Se vocês quiserem saber mais sobre medicina de emergência, manda aqui no comentário, quero saber mais, que a gente grava um vídeo especial falando mais da especialidade e dos detalhes para vocês, tá bom? Beijo, máquina, até a próxima.